Olá pessoal, vamos ao tema da semana, leis ponderais. O objetivo geral é compreender as leis ponderais aplicadas às reações químicas. Em continuação às atividades da semana anterior, vamos ao exemplo 2, que trata da relação entre os compostos que participam da reação a partir da quantidade de matéria ou mol e do número de partículas, que podem ser átomos, moléculas ou íons. O ácido sulfúrico é um ácido inorgânico, líquido na temperatura ambiente, que não evapora com facilidade. É uma substância muito solúvel em água, mas esse processo de mistura deve ser feito com muita cautela, pois libera muito calor e gera desprendimento de gases que podem causar graves acidentes. É considerado um ácido forte e uma substância bastante oxidante, corrosiva e desidratante, mesmo em concentrações moderadas. Está diretamente ligado aos processos industriais mais comuns da indústria química, como na produção de fertilizantes. Está presente na fabricação de explosivos, papéis, tintas, no processo de refino do petróleo e atua como catalisador de diversas reações químicas em processos laboratoriais. Também é usado na composição de baterias automotivas, servindo como eletrólito, ou seja, uma solução que permite a passagem de corrente elétrica pelo sistema da bateria. O ácido sulfúrico é um bom eletrólito, pois é uma substância com alto grau de ionização, ou seja, ioniza-se com grande facilidade, tornando-se um excelente condutor de eletricidade. E essa é uma ótima oportunidade de revisar as soluções que conduzem eletricidade, a partir daquela prática do acende ou não acende. O ácido sulfúrico é produzido em escala industrial pelo método denominado processo de contato, que acontece em 3 passos. Primeiro, a queima do enxofre para a produção do dióxido de enxofre. Segundo passo, oxidação do dióxido de enxofre a trióxido de enxofre. Terceiro, hidratação, reação com água, do trióxido de enxofre, formando o ácido sulfúrico. Então eu pergunto, qual é a quantidade de moléculas de ácido sulfúrico produzidas a partir de 10 mol de trióxido de enxofre, ou anidrido sulfúrico, que é o SO3. Primeira etapa, nós precisamos escrever a equação e, em seguida, balanceá-la. Terceira etapa, interpretar esta equação. A equação descrita nos oferece as seguintes informações: que 1 mol de SO3 interage com 1 mol de água para a formação de 1 mol de ácido sulfúrico, onde os coeficientes estequiométricos indicam a proporção entre as espécies. Então, 1 mol do óxido para 1 mol de água para a formação de 1 mol de ácido sulfúrico. Lendo novamente o enunciado para a identificação dos itens que serão relacionados. Qual é a quantidade de moléculas de ácido sulfúrico? Então, eu vou relacionar a quantidade de moléculas de ácido sulfúrico. Agora, vamos continuar lendo para descobrir qual é a outra substância que estará relacionada ao ácido sulfúrico. Qual é a quantidade de moléculas de ácido sulfúrico produzidas a partir de 10 mol de trióxido de enxofre? Então, estão relacionadas o SO3 e o H2SO4. Nesta questão, nós não vamos utilizar a água, vamos utilizar somente as substâncias que estão sendo relacionadas no enunciado. SO3, ácido sulfúrico. Já conhecemos a proporção entre elas. Para cada 1 mol de SO3, eu vou formar 1 mol de H2SO4. Vamos para a montagem da regra de 3. Para cada 1 mol de SO3, eu tenho a formação de 1 mol de H2SO4. Só que, neste exemplo, nós vamos relacionar o número de mols de SO3 com a quantidade de moléculas de ácido sulfúrico. 1 mol contém 6 vezes 10 a 23 moléculas.
A pergunta do enunciado é: qual é a quantidade de moléculas do ácido sulfúrico? Então, o X vai vir embaixo do ácido sulfúrico, produzidas a partir de 10 mol de trióxido de enxofre. Pronto, a regra de 3 está montada. Vamos resolvê-la. Temos duas formas de resolução. Nós podemos ir direto pela proporção. Vamos olhar SO3. Inicialmente tínhamos 1 mol e agora temos 10. Então, eu observo uma multiplicação por 10. Obrigatoriamente é o que vai acontecer com o ácido sulfúrico. 6 vezes 10 é 23 moléculas, sendo multiplicadas por 10. Ou ainda podemos resolver a regra de 3 multiplicando cruzado. 1 mol de SO3 vezes X, X. 10 mol de SO3 multiplicado por 6 vezes 10 a 23. No final, nós teremos 6 vezes 10 a 24 moléculas de ácido sulfúrico. Última etapa, escrita da resposta completa. Então, são formadas 6 vezes 10 a 24 moléculas de ácido sulfúrico a partir de 10 mol de anidrido sulfúrico. Agora é com você. Qual é o número de moléculas de gás oxigênio necessário para a produção de 8 mols de trióxido de enxofre a partir do SO2? Hashtag fica a dica, cumpra todas as etapas apresentadas no exemplo. E não se esquece de conferir o gabarito. Use as informações sobre ácido sulfúrico como referência. Então, até aqui, nós vimos o exemplo de aplicação das leis ponderais nas equações químicas. Pessoal, um abraço e até a próxima!